mais uma vez poder estar fazendo uso da Bíblia Sagrada desta feita, mais uma vez aqui em Araporã, Missão aos Povos, junto com essa igreja abençoada e abençoadora. E eu me sinto muito feliz em poder rever amigos, irmãos, que Deus nos agraciou com essas amizades. Pastor Dálcio, meu amigo, Deus continue lhe abençoando, lhe honrando. Pastor Dálcio é um pai, irmãos, é um amigo, é um irmão. Eu já estava com saudade dele. Deus continue te abençoando de uma forma toda especial. Pastor Silvio, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Pastor Silvio é um amigo de longas datas. E aprove Deus estarmos aqui. Já tinha tempo que a gente não cultuava junto, né? Mas Deus é bom e sabe de todas as coisas. Que Ele continue prosperando a obra de suas mãos. Está comigo minha filha, cara do pai. É uma bênção, uma bênção. Deus te abençoe, minha filha. Papai ama você. E Márcio Jonas, né? Já é 3 vezes, né, que a gente está aqui. Eu falei para o Silvio, o povo lá de Araporã gosta de nós, viu? Mas é bênção. Deus continue abençoando a igreja aqui em Araporã de uma forma toda especial. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Deus é bom demais. Queridos, eu quero ler um texto com vocês, a partir do versículo de número 10, do capítulo 25, que está escrito assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados em meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas no lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Localize o 2º livro do profeta Samuel, o capítulo de número 6. E o versículo de número 6. E o versículo de número 7, que diz assim: quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém, meus irmãos? Tomem vossos assentos, por favor. Deus continue abençoando a exposição de sua poderosa palavra. Bimael, meu amigo, eu quase esqueci de você, meu amigo. Deus continue te abençoando, viu? Bimael é um presente de Deus, irmãos. Pensa num amigo que Deus tem levantado como presente para a minha vida. Deus continue te abençoando. Está gravando ali, pastor Silvio? Está gravando? A irmã Lídia, se a Lídia estiver ao vivo lá, Lídia, Deus abençoe. Lídia pregou aqui quinta passada e eu fiquei sabendo que foi uma bênção. Lídia, casa da Lídia, do Leonel, Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, se eu perguntasse aqui para alguém sobre uma tragédia, eu tenho certeza que eu iria adquirir aqui uma lista de tragédias que impactaram
sua vida. Irmão, pode tirar o violão, por gentileza. Impactaram sua família, tragédias que impactaram de alguma forma a sua mente, e você levou para a sua vida como um ato histórico. Por exemplo, aconteceram tragédias no mundo que elas tiveram sim o poder de nos impactar. Aconteceram tragédias ao redor de nosso país, que elas tiveram o poder de mexer com as nossas mentes. E talvez se eu perguntasse para algum dos senhores sobre uma tragédia, certamente você ia se lembrar de alguma. Tragédias que mexeram com o seu psique. Porém, não existe nenhuma tragédia que se compare à queda de Adão. A queda de Adão, a queda do homem, foi a maior tragédia que já aconteceu na história da humanidade. Adão, ele desfrutava. Adão, ele vivia na presença de um Deus todo-poderoso. E o interessante é que naquele tempo não era Adão que ia ao culto, era Deus que vinha até Adão para ser cultuado. E Adão então desfrutava de uma intimidade que era fora do comum, era fora do normal. O porém é que esse Deus, que é vivo, o porém é que esse Deus que é real, esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ele também é um Deus de princípios. Ele também é um Deus de estatuto. E no Éden, ele coloca uma lei e ele diz para Adão: Adão, existe aqui uma condicional. Se você não quebrar essa lei, você vive. Porém, se você quebrar essa lei, você morre. E Adão, então, ele quebra essa lei. E Deus então ele tem que fazer cumprir a sua palavra. E Adão então vai morrer. O porém é que diante de uma sentença de morte, nasce aquilo que nós conhecemos como promessa. E Deus diz para a mulher: mulher, a partir de hoje você vai gerar. Você vai dar à luz com dores de parto. Mas da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, no meio da sentença, uma promessa. Deus, por sua vez, ele precisa agora trabalhar um projeto. Deus, por sua vez, ele precisa agora dar início a um projeto. Agora perceba, queridos, o homem que tinha intimidade com Deus, agora ele se separa de Deus. O homem que tinha intimidade com Deus, agora ele está longe de Deus.
O homem peca contra Deus e o pecado ele tem esse poder de separação. O profeta Isaías, no capítulo de número 58, o versículo 1 e 2, ele diz: é porque os vossos ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa salvar. Porém os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o homem agora está separado de Deus, mas existe um projeto. E esse projeto é um projeto que tinha que trazer Deus de volta para o homem. Esse projeto tinha que trazer Deus de volta para a intimidade com o homem. Deus então, Ele vai levantar, Ele vai criar aquilo que nós conhecemos como sacerdócio. Deus então, Ele vai criar um sistema sacerdotal. Eduardo, o que é o sistema sacerdotal? O sacerdote nada mais é que aquele que tira de baixo e leva para cima. O sacerdote nada mais é que aquele que pega a culpa do homem embaixo e leva para Deus. Eduardo, e quem é Deus? Deus é aquele que quando pega a culpa do homem, ele traz o perdão para o homem. Quem é o sacerdote? É aquele que leva o pecado para Deus. Eduardo, quem é Deus? É aquele que perdoa o pecado do homem. Então Deus, Ele precisa criar um sistema sacerdotal para que Ele possa então, de novo, ter como viver, ter como ter intimidade com o homem outra vez. O porém é que, antes de Deus criar este sistema, Deus vai criar um lugar aonde a presença dele habitaria todos os dias na casa de Israel. E esse lugar que Deus criaria, ou que Deus vai criar, é um lugar que no Velho Testamento nós conhecemos como tenda da congregação. Era o lugar aonde Deus habitaria a sua presença. A tenda da congregação, ela não é criação da mente do homem. A tenda da congregação, ela é criação da mente de Deus. O escritor aos Hebreus diz que o tabernáculo terrestre, ele nada mais era que um tipo legal daquilo que já existia nos céus. Ou seja, quem olhava para o tabernáculo dizia: está na terra, mas tem as características dos céus. Ou seja, preste atenção, você hoje é um tabernáculo do Deus Todo-Poderoso, porque Paulo disse que o Espírito de Deus não habita em construção criada por mãos humanas, mas o meu corpo, ele é morada do Espírito
Santo de Deus. É por isso que a minha conduta determina. Alguém olha para mim e diz: está na terra, mas se parece com um cidadão dos céus. Só quem é? Perceba, ele vai criar a casa da presença. Só que ele não vai criar só o lugar. Ele vai dizer: Moisés, dentro desta tenda, você vai colocar alguns objetos, você vai colocar alguns móveis, e dentre esses móveis, você vai colocar a arca da aliança. Dentro destes móveis, você vai colocar a arca da aliança. E a arca da aliança, ela é colocada no lugar santíssimo. Perceba, eu quero dar uma nota, eu quero dar uma ênfase à arca da aliança. Porque Deus, ele chama Moisés, e ele diz: Moisés, e essa arca, ela vai ser assim. Eu vou te dar as medidas, eu vou te dar o material, eu vou te dar o projeto desta arca, e você vai criar conforme a minha vontade, você vai fazer conforme o meu querer. Sim, Jesus. E como é que vai ser essa arca? Essa arca vai ser feita, Moisés, da madeira de cetim. Essa arca vai ser feita, Moisés, da madeira da acácia. Ora, queridos, perceba uma coisa: ninguém ousaria a trabalhar com a madeira da acácia. Ninguém, nem um artesão, jamais escolheria a madeira da acácia para trabalhar. Não tinha como trabalhar com a madeira da acácia. E não tinha porquê, Eduardo. A madeira da acácia era um material de natureza difícil. Não tinha como trabalhar com ele. Ele não dava esquadro, ele não tinha retidão. Mas Deus está dizendo: Moisés, é justamente com este material que eu quero trabalhar e que eu vou trabalhar. Senhor, ninguém quer, mas eu quero. Senhor, ninguém dá importância, eu dou importância. Senhor, mas não tem jeito, eu vou dar jeito, mas eu vou trabalhar com a madeira da acácia. E glória a Deus, e bendito seja Deus, e bendito seja o Senhor, que Ele resolveu trabalhar com a madeira da acácia. E por que, Eduardo? Sabe por que é que você está de pé essa noite? É porque Deus resolveu trabalhar com a madeira da acácia. Ei, preste atenção em uma coisa essa noite. Ei, um dia alguém vai olhar para você e vai dizer: como é que você está de pé? Como foi que você chegou aqui? O mundo desprezou você, a sociedade te abandonou. Aí você vai gritar para ele ouvir: e glória a Deus. Sabe por quê? Eu estou de pé. Sabe por quê? Eu ainda respiro. Sabe por quê? É que eu cheguei aqui. É que eu não sou escolha de homem. É que eu não sou escolha de partido. É que eu sou a escolha perfeita de Deus. De Deus. É por isso que ninguém derruba, é que ninguém joga por terra. É porque você foi escolhido pelo próprio
cumpriu Deus. Aleluia. Moisés, tem um segundo detalhe aí. E qual é, Senhor? Você vai pegar o caixote e você vai cobrir o caixote de ouro, por dentro e por fora. Você vai cobri-lo de ouro, de modo que quem olha agora para a madeira da acácia não vê defeito. Vê o quê? Vê ouro. E o interessante é que enquanto a madeira da acácia aponta para a minha natureza caída e cheia de defeito, o ouro aponta para a glória de Deus. Ou seja, quem olha pode até dizer: no passado era um bêbado, alcoólatra. No passado só que o era está no passado. Passou. Era. Porque quem olha hoje tem que dizer: no passado foi prostituta e hoje é cheio de Deus. No passado era alcoólatra e agora está transbordando da presença de Deus. E a glória de Deus já envolveu, já tomou. O passado era, mas agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No passado não passava, mas agora é Cristo que habita nele. No passado podia até ser, mas e agora? É pregador e prega a palavra do Senhor. Cobre de ouro, Moisés. Sim, Jesus, e agora? Agora você vai criar uma tampa para essa arca. E essa tampa vai se chamar propiciatório. E essa tampa vai ser toda de ouro puro e batido. Enquanto a arca, enquanto o ouro do caixote aponta para a glória de Deus, o ouro puro e batido aponta para o sofrimento de Cristo, aponta para a glória do sofrimento de Cristo. Deus sabia que no século 21 a vaidade viria. Deus sabia que no século 21 a vaidade ia querer tomar conta dos nossos corações. Aí o ouro tem que ser puro e batido, apontando para o sofrimento de Cristo. Aí Paulo, em uma sociedade completamente filosófica, aonde Platão era visto como um deus daquele século, aonde os homens batiam no peito e diziam: eu posso, eu sou, eu quero, eu vou. Aí Paulo bate no peito e diz: uma coisa eu tenho para dizer para vocês, eu não tenho nada de que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Paulo estava dizendo: eu prego porque um dia ele sofreu na cruz do Calvário. Você canta porque um dia ele sofreu na cruz do Calvário. Nós pregamos porque ele morreu, para que nós pudéssemos pregar sobre ele. Quem pode adorá-lo essa noite? Porque existe alguém que esquece que tudo é por ele. E eu acho interessante
que na Roma antiga, no tempo dos gladiadores, um gladiador, quando vencia o outro, o imperador chamava um dos seus súditos e dizia: coloca ele na minha carruagem e sai pelas ruas da cidade. O povo começava a ovacioná-lo e gritar o seu nome. Só que chegava uma altura, chegava um momento que aquele gladiador começava a bater no peito. Ele começava a se empolgar, e quando ele se empolgava, o súdito do imperador puxava na veste dele e dizia: você venceu a guerra, mas glória ao imperador. Você chegou até aqui, mas glória ao imperador. Preste atenção, você atravessou uma pandemia, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Você atravessou uma peleja, bendito seja o nome de Cristo Jesus. Você chegou até aqui, venceu a peleja, mas a glória da peleja é dele, é dele, é dele. A glória da peleja é dele. Ouro puro e batido, a glória do sofrimento de Cristo é dele. É por isso que era comum um exército levar o seu Deus para uma peleja. Era muito comum em uma peleja o exército pegar o seu Deus e levá-lo para a peleja e deixá-lo visivelmente para todos vê-lo. Porque se aquele exército vence a peleja, a glória ia para o seu Deus. É por isso que na maioria das batalhas de Israel não existe um Deus de pedra, de pau, não existe. Existe a Arca da Aliança. Por quê? Porque quando Israel tocava a buzina, os cantores tinham que cantar: vencemos a peleja, mas glória ao Deus de Israel. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Ouro puro batido, a glória do sofrimento. Sim, Senhor. E agora? Fez a tampa? Fiz. Fez o propiciatório? Fiz. E agora? Você vai pegar 3 elementos e colocar dentro da arca. Sim, Senhor, e quais são eles? Você vai pegar o pote de ouro com maná e colocar dentro do caixote. Você vai pegar a vara que floresceu na tenda de Arão e vai colocar dentro da arca. Você vai pegar as leis e vai colocar dentro da arca. Preste atenção. Existem 3 elementos fundamentais dentro da arca. Primeiro, o maná que caía dos céus está dentro da arca, tipifica Cristo. Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Preste atenção, eu vim aqui pregar para alguém aqui hoje. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Nós estamos dentro de uma sociedade onde o nosso, ou um dos nossos maiores inimigos, se chama a depressão. A depressão, ela tem arrasado famílias. A depressão, ela tem matado. Agora preste atenção numa coisa: a depressão que vai
na casa do ímpio é a mesma depressão que vai na casa do crente. Só tem uma diferença. E qual é a diferença, pregador? Quando a depressão ela chega na casa do ímpio, ela bate na porta, o ímpio grita lá de dentro: quem é que está aí? A depressão diz: sou eu sou a depressão. Ei, lá de dentro o ímpio diz: pode entrar, a casa está vazia. A depressão entra, mata o ímpio e arrasa com a família. Essa mesma depressão, ela vai na casa do crente, bate na porta, o crente grita lá de dentro: quem é que está aí fora? A depressão diz: sou eu, a depressão. Aí o crente diz: eu não posso entrar. Aí a depressão diz: e por que é que você não pode abrir a porta para mim entrar? Aí o crente diz: é porque a minha casa, ela está cheia de pão, aqui não tem lugar para depressão. A casa está cheia de Cristo, de Cristo. Só quem pode adorar. A tua casa está cheia do pão da vida. A tua casa está cheia do pão da vida. Não, Eduardo, lá você tem só o pão? Não, lá não tem só o maná. Lá também tem a vara que floresce na tenda de Arão. A vara que floresce na tenda de Arão. Perceba, aquela vara é uma vara de amendoeira. Preste atenção, a vara da amendoeira era a única que dava fruto em tempo e fora de tempo. O inverno chegava, a folha caía, daqui a pouco renovava e a folha crescia. Vinha a primavera, não parava de dar fruto. Aí alguém pergunta para você: como é que pode? A pandemia veio, matou teu parente, levou um dos teus, tu está dando fruto. Agora passou, tu continua dando fruto. Fala para ele: é que quem está na presença de Deus dá fruto em tempo e fora de tempo. Só quem está na presença dele levanta a mão e adora. Aleluia, aleluia, aleluia. A lei estava lá dentro. A lei estava lá dentro. A palavra do Senhor estava lá dentro. É por isso que esse povo não parava. É porque a lei estava lá dentro. É por isso, pastor Dálcio, que enquanto esse povo caminhava no deserto, de dia existia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Esse povo não parava, esse povo ia avante. E por que o salmista explica isso? Sabe por que esse povo não parava diante do mar? Sabe por que esse povo não parava na escuridão dos seus inimigos? Aí o salmista diz: sabe por quê? Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra, é a luz. Eu encerro. E aí, Moisés? Fez tudinho? Sim, senhor, fiz. E agora? Fecha a arca, lacra ela e vamos usá-la. A arca agora é levada para o lugar santíssimo. Uma vez por ano o sumo sacerdote ia lá, com o pecado de toda a nação nas suas costas, e aspergia o sangue sobre a arca.
propiciatório, propiciação, nada mais é do que o ato de aplacar a ira. Você vai entender algo essa noite para você ter motivos para dar glória a Deus nesse culto. O sangue do Cordeiro aspergido sobre a arca. Dentro da arca, a lei de um Deus que é poderoso. Nos céus entronizados, o Deus de Israel. Esse povo quando pecava, pastor Silvio, esse povo quando pecava, pastor Dálcio, Deus se posicionava no trono e dizia: vou matar, esse povo merece a morte. E Deus vinha na sua ira descendo, irado para matar esse povo. Mas quando ele olhava em cima da arca, estava o sangue do Cordeiro. A lei mandava matar, Deus estava pronto para executar, mas em cima da arca estava o sangue que aplacava a ira de um Deus que é poderoso. Ei, Deus está olhando para essa igreja hoje e está dizendo: sabe por que você está vivo? É porque quando eu olho para você eu não vejo pecado, eu vejo o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para te perdoar. É por isso que Paulo disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele vê sangue essa noite. Ele vê sangue essa noite. Preste atenção, encerra aqui agora. Davi, aclamado rei. Uma vez que ele é aclamado rei, ele toma Jerusalém, sobe para o trono, e ele vê o povo festejando. Ele vê o povo se alegrando. Ele vê o povo dançando. Ele vê o povo tocando. Ele vê o povo se alegrando. Mas quando você olha para Davi, você vê o desenho de um homem triste, cabisbaixo, decepcionado. E alguém dizendo: Davi, o que é que acontece, Davi? O povo festeja, os odres de vinhos estão cheios, as mulheres dançam, os cofres estão abarrotados de ouro, prata, cobre. O que é que te atormenta, Davi? Tem tudo. Tem tudo. É Davi olhando para ele dizendo: não, não tem tudo. Tem festa, tem mulher, tem ouro, tem prata, tem bebida, tem música, tem tudo que vocês precisam, mas falta a presença de Deus. Perceba que Davi está começando um novo ciclo. Davi está começando um novo reinado. Davi está começando uma caminhada nova. E ele propõe no coração uma coisa: não dá para começar sem a presença de Deus. Não dá para começar sem a arca da aliança. Não dá para começar sem Deus presente. Não tem como dar um passo se Deus não estiver no negócio. Aí Deus me traz aqui para pregar para algumas pessoas e dizer: eu sei que você precisa se alegrar, eu sei que você precisa se movimentar, eu sei que tem decisões a serem tomadas, mas o tempo agora não é de tomar decisão. O tempo agora não é pegar um novo caminho. O tempo agora é de buscar a presença de Deus. Não dá para dar um passo sem a presença de Deus. E ele junta o
povo do reino, e ele diz: vamos descer para buscar a presença, vamos descer para buscar a arca da aliança, vamos descer para tomá-la de volta. E eles descem. Agora perceba uma coisa: a ideia que Davi tem no coração é brilhante, a ideia que Davi tem na mente é excepcional. Vamos buscar a arca da aliança, vamos trazer a arca da aliança para perto de nós. A ideia é top, só que a atitude ou a forma como ele vai fazer é uma atitude errada, é de forma errada. E ele diz: manda fazer um carro novo, manda fazer um carro novo, pega os bois e vamos descer. E assim eles fazem, eles pegam a arca, mas quando eles chegam à eira de Naom, quando eles chegam, a arca balança, o carro se desequilibra, e quando ela vai cair, Uzá coloca a mão, e quando Uzá coloca a mão, ele morre. E aqui não dá para inventar em Uzá. Uzá era simplesmente uma mensagem de Deus. Davi, para você que está começando, eu tenho um conselho para te dar. Para você que está começando, eu vou te dar um alerta. Todas as vezes que você fazer contra a palavra de Deus, você vai gerar morte. Todas as vezes, Davi, que você for contra a lei do Senhor, você vai gerar morte. É por isso que eu estou pregando hoje na cidade de Araporã para uma igreja viva. E por que, Eduardo? Porque essa igreja deixou a sua vontade para fazer a vontade da palavra de Deus. Davi, preste atenção numa coisa, Davi. Uzá era um dos responsáveis em guiar a arca de Deus. Preste atenção em outra coisa: homem não guia a presença de Deus. Não é o homem que guia a presença de Deus, é a presença de Deus que guia o homem. Você está vivo porque a presença de Deus é quem te guia. Você está aqui hoje guiado pela presença de Deus. Uzá tem que entender uma coisa: Uzá não guia a presença de Deus. Uzá, se você tentar guiar a presença de Deus, você vai morrer. É a presença de Deus quem guia Uzá. Fique de pé por um minuto. Eu já encerro aqui agora. Eu posso orar pela sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta aqui a alguém. Eu não conheço todos. Tem alguém em nosso meio que não é crente? Se tu não for, levante assim a mão, deixa eu te conhecer. Todos são crentes, graças a Deus. Deixa eu orar pela sua vida, encerrando. Deus, está aqui o teu povo, Senhor. A tua palavra foi pregada, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita o teu povo com muita misericórdia, Senhor, com muita graça. Meu Deus, que esse tempo, esse novo tempo, Pai, seja um tempo de prosperidade espiritual, prosperidade financeira, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu quero profetizar um tempo novo em cada um que está aqui. Um tempo, Senhor, cheio da presença do Senhor. Um tempo, meu Deus, de colher frutos, Pai, daquilo que foi plantado, Senhor.
um tempo, Senhor, de renovo espiritual na tua casa, na casa dos teus, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Graças a Deus. Permaneçam de pé, já estamos encerrando. Aleluia, eu quero voltar a palavra ao pastor Dalcio, o culto que vai estar encerrando. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus, pastor Fábio, por mais esse apoio aí. Deus continua abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, precisamos orar. Deus falou conosco nesta noite, e eu acredito que há tempo de voltarmos às origens e estarmos orando e buscando a Deus pelo avivamento da obra do Senhor. As pessoas precisam voltar a sentir necessidade de adorar e bendizer o nome do Senhor, porque esse é o lugar mais seguro da terra. E louva a Deus pela vida do Eduardo. Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos novamente aqui, porque será a abertura da